traçado do cemitério, ele segue os padrões francês do século XIX. E vamos conhecer um pouquinho do que resta aqui de arte tumular. Olá, o programa Na Rota dos Antigos Casarões hoje se encontra aqui no cemitério Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Palmares. Ele foi doado por Dona Germana Francisca Xavier no dia 6 de fevereiro de 1864. Porém, o primeiro sepultamento ocorreu em dezembro de 1869. A partir de então, os sepultamentos duraram até o ano de 1983. Estamos vendo aqui um pouquinho da questão da arte do ferro, né? Portão original. E vamos conhecer um pouquinho a história dele e de arte tumular. Esse túmulo, ele tem umas características que lembra um pouco a arquitetura medieval, como é o caso aqui no coroamento das ameias. Vocês estão observando. Esse túmulo aqui, ele tem algumas características com detalhes fitomórficos e zoomórficos, como é o caso das patas de leões, né, simbolizando poder e ostentação da família. Provavelmente era uma família que possuía um padrão financeiro bem, né, para a época do século XIX. E aqui percebemos os detalhes fitomórficos, né, uma flor de lis, ela é estilizada aqui. Na realidade temos duas flores de lis, essa daqui e essa. E as folhas de acanto e os ornamentos nas extremidades do ossário. Aqui encontramos o túmulo do ex-prefeito Fernando Augusto Pinto Ribeiro. E existe um colégio aqui em Palmares que ele é o patrono da instituição, né? Colégio Fernando Augusto Pinto Ribeiro. Era filho de imigrante português e uma das tradicionais famílias daqui da cidade. Então, vocês vão conhecer um pouquinho aqui de arte tumular. Geralmente aqui nesse cemitério possui algumas características do estilo neogótico, como vemos em alguns túmulos. Esse túmulo aqui é da família Agrelli, embora ele esteja nessa situação, né? O coroamento dele, existe dois putins, que são dois anjos adoradores. A família Agrelli é de origem italiana. Já esse túmulo aqui, ele possui a imagem de uma criança, né? E dois putis também em contemplação, a imagem da criança. Era uma menina, esse túmulo, por isso que tem essa característica. Esse daqui é considerado um dos maiores túmulos aqui do cemitério, né? Se vocês observarem, né? Ele possui uma rocalha lá no coroamento. E tem a abertura aí de um pequeno nicho, né, em arco em ogiva. E alguns detalhes fitomórficos, né, como são as flores ali na extremidade dele. Que possui características neogóticas. As pseudos ameias, como vocês estão observando aqui, um detalhe. E esse aqui é um tradicional túmulo que antigamente existia um anjinho feito em mármore, que era um local até de
devoção, pois trata-se de um túmulo conhecido como túmulo do Anjinho. São duas crianças que estão sepultadas aqui. E no epitáfio dele se encontra um trecho de uma pequena poesia. Uma estrela sem palor, aqui cessou seu lampejo. Foi mais terna do que um beijo, mais mimosa do que uma flor. Esse também no coroamento possui volutas e um arco abatido. Outro túmulo aqui, também com características neogóticas. Este é um túmulo que possui uma arte sacra, do Cristo ressuscitado. É um dos mais tradicionais aqui do antigo cemitério. Observem o detalhe da cruz, que nas extremidades ela segue a tendência da flor de lis. Esse túmulo, ele possui características neogóticas. Vocês estão observando aí. O arco trilobulado e pseudos colunas tossas. Lembrando que aqui tem muitos palmarenses que fizeram nome e história. Também tem imigrantes portugueses, libaneses, alemães, índios, africanos, ex-escravos. Características neocolonial. Infelizmente, a situação se encontra desse jeito atualmente. É importante que a população venha preservar o cemitério e o que resta de arte tumular. Estamos diante da capela de São João Batista. Porém, a princípio, pertenceu à devoção ao Bom Jesus dos Aflitos, na época da sua inauguração. A partir de 2012 para 2013, esse local passou a abrigar o padroeiro da comunidade, São João Batista, cuja festa litúrgica ocorre todos os anos em 29 de novembro. Porém, o seu traçado permanece original. O estilo aqui no frontão, o tímpano, e a porta principal e as janelas todas em arco pleno. Antigamente existia a conhecida pedra, que era a parte de trás. Hoje já não existe mais. Esse túmulo aqui, quem foi sepultado foi o escritor palmarense
e teatrólogo Hermilo Borba Filho. Hoje, seus restos mortais se encontram lá na cidade do Recife. Esse túmulo, ele tem algumas características que recordam a arquitetura da nossa Catedral de Nossa Senhora da Conceição dos Montes. Trata-se de um túmulo de família de origem italiana. A família Calafrioli.